Oi, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Nairo Shoa e nós vamos hoje falar sobre alegrar-se no Senhor. Às vezes não é fácil se alegrar no Senhor, principalmente quando você está passando por alguma prova, alguma luta, alguma adversidade, uma circunstância difícil de lidar. E mesmo que a gente clame ao Senhor, põe em oração aquela situação, o nosso coração, como é humano, nossa mente humana se limita àquilo que é racional a nossos olhos. E aí a gente se pergunta por que será que Deus está demorando tanto em nos abençoar, em nos tirar daquela circunstância. As lágrimas parece que são rotineiras, viram cotidiano. A preocupação, o rancor muitas vezes de implorar e não haver resposta. Como lidar com situações dessas? Em Filipenses 4:4 até o versículo 7, o Senhor nos diz para se alegrar nele. No versículo 6 ele diz: não ande ansiosos em coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graça. Na minha caminhada com o Senhor, uma coisa eu percebi, que a oração que mais tem efeito para mim é a oração que eu agradeço. Quando eu percebo que ficar orando insistentemente por alguma coisa não vai ter muito efeito sobre aquilo, eu começo a orar agradecendo a Deus por aquilo, mesmo que aquilo não tenha acontecido. Mesmo que aquilo ainda não seja uma coisa real na minha vida, eu já começo a agradecer. Nós precisamos, eu percebi que quando eu ficava, Senhor, fulano, beltrano, ou uma situação específica, eu não sentia muito bem, assim, a presença de Deus, vamos dizer assim. Eu não sentia que minha oração era aquela oração muito espiritual. E quando eu sentia que eu agradecia, mesmo no meu íntimo, a sensação que eu tenho é que mesmo que aquilo não se materialize na minha vida, tudo bem. Tudo bem aquilo não acontecer, porque mesmo que não aconteça, me dá assim uma sensação de paz, que mesmo as coisas não acontecendo do jeito que eu quero, Deus está no controle. No versículo 5 ele diz assim: sejam a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Tudo bem as coisas não darem certo. E tudo bem Deus não fazer aquilo que eu quero que Ele faça. Porque lembra que quem faz a própria vontade é Deus. Nós temos um propósito nessa terra. E nem sempre o que nós queremos vai estar de acordo com o propósito de Deus para a nossa vida. E aí é onde nós precisamos ter a maturidade. O nosso racional, o culto racional, ele precisa ser bem desenvolvido, porque se a gente não desenvolve esse entendimento, essa sensação de plenitude no Senhor, nós tendemos a ser aquele cristão amargurado, triste, que não, parece que Deus não tem prazer nele, porque ele não tem prazer no Senhor. Tudo que ele vai fazer é porque alguém pediu, é porque alguém insistiu. Não há uma nascente dentro de si de querer fazer como fosse para Deus. É um versículo que fala sobre isso. Tudo que fores fazer, fazei como para o Senhor. E para fazer como para o Senhor, nós precisamos se alegrar nele. E a alegria no Senhor não é dependente daquilo que Deus faz por nós, mas é independentemente se Deus vai fazer ou não, nós precisamos estar com olhos convictos, nosso coração convicto de que Ele sabe o que é melhor para nós. Quando a gente se dispõe ao Senhor e nós vamos na caminhada com Ele através de comunhão, leitura da palavra, nós vamos adquirindo uma maturidade espiritual que nos faz ter mais prazer no Senhor. Mas à medida que a gente se afasta dessas disciplinas espirituais, né, que é você ter o hábito de ler a palavra, o hábito de orar ao Senhor, o hábito de ficar em silêncio com o Senhor. Quando a gente não tem esses hábitos, na verdade, quando a gente resume a nossa fé cristã em ir ao domingo para o culto, é como se você fosse para a academia só dia de domingo. Imagine, você vai para a academia só dia de domingo, tem como você botar um shape, tem como você fortalecer seu aparelho cardiovascular, não tem como você ter resistência na força, porque você só vai uma vez ao mês, então uma vez por semana. Não tem como você desenvolver algo mais maduro, algo mais consistente. A consistência, ela é o segredo para ter uma vida abundante em Deus. Não é sobre o que Deus faz por você, ou o que você faz para Deus. É sobre o seu querer agradar o Senhor e sobre você se agradar dele. Se agradar dele.
Essa palavra, ela, alguns meses, ela tá consistentemente na minha mente, porque eu passei por um período muito dolorido na minha vida, alguns anos atrás. E depois que eu recebi minha vitória, eu fiquei ressentida. Eu não fiquei ressentida com Deus, mas eu fiquei ressentida de toda aquela situação que eu passei. E aí eu percebi que eu não conseguia ter uma comunhão com Ele porque eu estava ressentida. E eu não me alegrava de estar na presença dele, porque na minha cabeça era assim: eu vou fazer, porque se eu não fizer, talvez piore a minha situação. Talvez se eu não procurar Deus, depois de tudo isso, em que situação a mais Deus vai me colocar para eu aprender de vez? Então, aquela infantilidade de como se um pai tivesse me colocado de castigo e eu não aprendi nada, e aquilo ali ia me consumindo por dentro. Até que... E o inimigo ia ganhando espaço nisso, viu, gente? Ia ganhando, assim, um espaço terrível. Então, eu peguei numa situação que ela já estava numa situação insustentável. Eu fui para Deus, né, com esse questionamento, porque eu achava que eu não tinha nem esse direito. Ou eu poderia, de alguma forma, chegar para ele e falar sobre isso. Então, quando eu percebi que era algo que já estava tomando uma proporção muito grande, eu comentei isso com meu esposo na época. E aí eu orava, gente, era uma coisa horrível, parecia assim uma batalha espiritual mesmo, que eu não conseguia ter o controle ali daquilo que eu estava sentindo. E quando eu entreguei para o Senhor, eu disse: Senhor, eu estou ressentida com tudo isso. Eu me sinto... E eu comecei a falar para Deus tudo que estava empatando de ter uma comunhão com Ele. Quais eram os meus medos, o que estava me fazendo passar por aquela situação. E eu pedi perdão a Ele por não ter falado com Ele antes sobre isso. Eu pedi perdão pelas vezes que em oração eu não tocava num assunto que estava consumindo minha alma. Eu falava sobre A, B, C e D, explanava não, mas assim, eu apresentava outras situações, intercessões, mas aquilo que estava consumindo a minha alma, eu não tinha coragem de entregar para Ele. E por isso, por eu não entregar para Ele em oração aquilo mais íntimo que eu precisava, ele ia acabar... A sensação que eu tinha é que parecia que Ele não estava ouvindo minhas orações. Mas Ele estava ouvindo minhas orações. Quem não estava ouvindo ou sentindo a presença era eu. Porque eu estava colocando uma barreira entre nós. Deus, Ele é onipresente, é onipotente, onisciente. Ele sabe de todas as coisas, Ele sonda o nosso coração. E é por isso que nós precisamos apresentar ao Senhor todas as nossas petições, conforme Filipenses fala aqui. Para você não andar ansioso com coisa alguma e para apresentar ao Senhor tudo aquilo que te aflige. Talvez você hoje se encontre nessa situação, numa ansiedade terrível, e que você não consegue se comunicar para Deus de uma forma clara e objetiva, porque você acha que se você for falar sobre esse assunto com o Senhor, que aquilo que está te afligindo, você vai passar por um julgamento, ou você vai passar por uma vergonha, enfim, você não consegue, você tem um bloqueio nisso. Eu passei por isso. E em oração, eu comecei pedindo perdão por isso. E depois eu terminei a oração agradecendo ao Senhor por aquilo. Porque aquilo estava me ensinando mais. Você pensa assim: nossa, eu tenho 17 anos de crente, não tem mais nada para aprender. Claro que tem, todos os dias nós aprendemos algo com o Senhor. Olha, do jeito que é importante tomar banho, escovar o dente, se alimentar e se exercitar todos os dias, assim também é a comunhão com Deus. Como é que você vive numa casa com as pessoas e você não se comunica com elas? Imagine só, você mora com seu marido, mora com seus filhos, e você passar o dia inteiro, acordar de manhã e não dar um bom dia para as pessoas que moram com você. Imagine você dormir sem dar uma boa noite para as pessoas que moram com você. Porque você decidiu ignorar a existência dessas pessoas. Como essas pessoas se sentem na sua presença, você agindo dessa forma? É a mesma coisa com Deus. Nós somos templo e morada do Espírito Santo, e Ele ama se comunicar com a gente, Ele ama fazer parte da nossa vida. E quando a gente encontra prazer nas coisas dele, nós podemos perceber algo incrível. Deus, Ele não se fecha para nós. Ele se alegra com as nossas alegrias e Ele se entristece com as nossas tristezas. Andar com Deus não quer dizer que tudo vai ser 100% sempre. De forma alguma. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Jesus venceu essas aflições. E se Jesus venceu, nós não precisamos temer mal algum. A doença do século, eu não diria que só é uma, mas duas, que é a depressão e a ansiedade, elas estão cada dia mais ganhando proporção. O mundo hoje, ele está egoísta mais do que talvez 20 anos atrás. As pessoas falam mais em ter do que ser.
muito mais do que há 20 anos atrás. Antes as pessoas respeitavam mais do que respeitam hoje. Nós somos estimulados, através da cultura atual, a sermos extremamente individualistas. Isso não tem nada a ver com o comportamento que o Senhor Jesus nos apresenta. Jesus andava no meio das pessoas. Jesus se importava com o que as pessoas estavam passando. Além da palavra de vida eterna, do reino, é chegado o reino de Deus, o Senhor Jesus demonstrou na sua palavra que ele se importava com aquilo que causava dor física nas pessoas. E nós precisamos externar isso para ele. Nós precisamos ter um olhar atento para aquilo que Deus quer de nós todos os dias. E se alegrar dele é isso. É querer estar na presença dele. É querer louvar. É querer servir. É querer ser um cristão melhor. É querer ser. A intenção conta para Deus. Você talvez esteja naquela, tipo assim, Nara, mas eu ainda sou novo convertido. E eu vou para a igreja, mas quando é no sexta-feira, quando eu saio do meu trabalho, eu vou para um happy hour com meus amigos. E eu tomo uma cerveja. Depois eu saio de lá e fico me perguntando, meu Deus, por que eu fiz isso? Porque era um hábito na sua vida há muitos anos. E você está lutando para sair dele. Uma hora você vai vencer. Não adianta esconder as coisas de Deus, porque de Deus não se esconde nada. Mas também não adianta querer ser o próprio Espírito Santo na sua vida ou na vida de outra pessoa. Porque quem convence o homem do pecado é o próprio. Nós precisamos ter uma comunhão com Deus que seja mais do que, Senhor, eu estou precisando disso. Senhor, olha, está acontecendo tal problema no meu trabalho. Que tal chegar na presença de Deus pelo menos uma vez? E experimente isso. E comece a orar agradecendo pelo problema resolvido. Orar agradecendo pelo casamento restaurado, mesmo que seu casamento esteja uó. O casamento está péssimo. Que tal agora, a partir de hoje, você começar a apresentar para o Senhor gratidão por aquilo que Ele já fez na sua vida? De forma que você ainda nem recebeu. É fé. Comece a gerar dentro de você o sentimento de gratidão por aquilo que Deus ainda não fez. Ao invés de ficar, Senhor, ainda não aconteceu, meu filho ainda está ali, meu filho ainda está não sei aonde, as coisas não estão acontecendo. Que tal a partir de hoje você começar a agradecer porque as coisas, mesmo que ao olho humano, não estejam resolvidas. Isso não quer dizer que Deus não esteja trabalhando nisso. Isso não quer dizer que Deus já não esteja fazendo. Eu tenho muitas causas na mão do Senhor, como qualquer outro ser humano cristão, que tem um monte de gente aí que eu oro e que eu agradeço pela vida delas, porque eu sei que na hora certa, no momento exato, elas vão se voltar para Deus. Minha avó, eu vou contar aqui um breve testemunho de conversão, para aumentar a sua fé e a minha também, né? Eu aceitei Jesus com 13 anos e entre indas e vindas, como eu não nasci no lar cristão, a decisão mesmo veio aos 15, que foi quando eu me batizei. E ali de lá pra cá eu não me desviei mais. E quando eu falava de Jesus, Bíblia e tudo dentro de casa, era complicado. Eu vivia no meio da minha parentela e era muito complicado porque o estilo de vida do cristão era completamente diferente do mundo, ou pelo menos é pra ser. Então, eu tinha essas... E como eu era menor de idade, adolescente, as minhas necessidades de ir à igreja, de ir para um culto, elas eram ignoradas completamente porque eu era criada de uma forma que não era para sair de casa. E tudo bem, passou-se muitos anos, e quem diria que a pessoa que mais pegava no meu pé, que era minha avó, e que quando ela disse que eu era crente, ela disse assim, isso é fogo de palha, e demorou para ela entender que não, eu passei por uma transformação em Cristo Jesus. Agora ela, depois de 70 anos, também desceu as águas, aceitou Jesus, e eu vejo ela hoje com 70 e poucos anos, buscando no Senhor transformação para aquelas coisas que ainda pertencem ao velho homem, mas que ela quer que aquilo não exista mais na vida dela. Para mim isso é maravilhoso, é glorioso, eu só tenho a agradecer ao Senhor por isso. Então não é que a gente tenha o poder de dizer Deus faz, Deus faz. Que tem o poder é Ele, o propósito é dele, as vidas são dele. E todo o propósito de qualquer pessoa vai terminar em pessoas. Independentemente, o seu propósito vai terminar em vidas. São para vidas. Se Deus te chamou para a medicina, vai ser através de você que pessoas vão conhecer Jesus. Deus te chamou para ser personal trainer, através de você, pessoas vão conhecer Jesus. Deus te chamou para ser cabeleireiro, através de você, Deus vai se revelar para outras pessoas.
através da sua profissão, através do seu estilo de vida, as pessoas vão conhecer a Jesus. Não existe essa de, minha vida no trabalho, minha vida na igreja. É a sua vida. Você é cristão onde você estiver. E como eu disse no começo desse vídeo, procure se alegrar no Senhor. E converse com Ele sobre isso. Senhor, eu estou com dificuldade de me alegrar no Senhor por causa disso, disso, disso e disso. E também diga, Senhor, mas apesar dessa sensação e desse sentimento, eu também agradeço o Senhor, porque o Senhor fez isso, isso e isso. Estimule o seu coração, a sua mente a ser grato ao Senhor. Traga à memória aquilo que traz esperança. Não seja uma pessoa a Deus que tem duas caras com Ele, porque para Ele você só tem uma. Ele conhece você em todos os momentos da sua vida. Quando você está no banheiro, quando você está no ônibus, quando você está no seu carro, quando você está no trabalho, quando você está na sua casa, quando você está na casa de um parente. Deus conhece você em todas as suas versões. Não há como dizer, você está aqui de um jeito, aí fechou o olho, Deus, eita, não, Ele te viu antes. É ignorância pensar que não. Então traga o seu coração para Deus e volte para Ele. Entenda de uma vez por todas que a fé, ela exige maturidade. Comece a procurar Deus em um relacionamento profundo e maduro. O que Deus quer de você. Ele vai se revelar. Alegrai-vos no Senhor. Sempre. Tem uma blogueira que eu amo que ela diz assim, vão confundir o inimigo? Blinde sua mente para as armadilhas que o inimigo tem preparado e usado a sua mente como batalha. Talvez você pense, tá muito difícil. E você tem uma noção já do caminho a trilhar, mas por algum motivo você se sente incapaz de cumprir com isso. Por algum motivo você acha que aquilo não é para você. Não permita que o inimigo fique ali gritando de longe, porque ele está ao derredor, ter força na sua vida. Não permita isso. Sempre que vier um pensamento intrusivo, pense sobre aquilo que Deus já revelou para você, sobre aquilo que Ele já confirmou no seu coração, sobre aquilo que te traz alegria nele. Independentemente das circunstâncias, Ele é com você. Ele está no caminho com você. O fato de estar difícil não quer dizer que... Vamos pegar o próprio exemplo de Jesus. Se a gente pensar, Jesus era 100% homem, 100% Deus, mas isso não quer dizer que aqui na Terra foi fácil para Ele. Olha como foi a passagem dele dessa vida. Para Ele poder resgatar todos nós do império das trevas, Ele teve que ser humilhado, açoitado, morto, em morte de cruz. A gente esquece que no mundo a gente vai ter aflição. E a gente também esquece que as aflições passam. As circunstâncias, elas são mutáveis, não são para sempre. Nós não precisamos se apegar àquela dor do hoje que ela vai durar para sempre, porque ela não vai. E se você colocar o seu coração no que está adiante, como o Senhor disse, olhe para o que está adiante, as coisas vão se tornar mais fáceis. Transforme sua amargura em gratidão. Não deixe. De tudo que você deve guardar, guarde o seu coração. Blinde a sua mente. E se alegre no Senhor. Um beijo e até o próximo vídeo.